Olá, irmãos, bom dia, muito bom dia a todos. Vendo aqui no livro Umbanda Sagrada, a Gênese do Universo e das Dimensões Paralelas, nós vemos que a vida espiritual, o mundo espiritual, eles são divididos, mas assim, não por vontade própria de Deus, mas de uma natureza, uma coisa bem natural. Não é que Deus dividiu, deu privilégio a uns e aos outros. Pela visão aqui, os seres espirituais, quando falamos deles, a gente quer referir tanto aos encarnados quanto aos desencarnados, quanto aqueles... os espíritos natural, virginal, espíritos que são, que nunca dependeu, nunca teve dependência nenhuma de qualquer tipo de matéria. Então são os espíritos naturais. E então a espiritualidade, o que nos mostra nesses livros aqui, que a gente vai vendo nesse capítulo 2 desse livro Umbanda, a Proto-Síntese Cósmica, e no livro Umbanda Sagrada de Rubens Saracen, eu vi uma coincidência que é a Gênese do Universo das Dimensões, isso falando nesse livro sobre a síntese e prótese. Olha só, nos mostra que o espírito, ele sempre existiu. Não houve uma criação de espírito. O espírito sempre existiu. E Deus não criou o espírito bom, o espírito mau. Ele não teve privilégios, senão que Deus seria esse? Deus cheio de privilégios? Não. Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e Deus é o nosso Pai, é o Supremo Espírito, nosso Pai, e nós já existimos, a espiritualidade, o mundo espiritual, o mundo imaterial, a existência eterna sempre existiu, tanto é que se chama eterna. Então, quando a gente começa a estudar, começa a ver essa visão de um autor, visão do outro, a gente vai sentindo que, independente de você ser encarnado ou desencarnado, independente de você pertencer a esse sol, aquele outro sol, vamos dizer, você está independente de você estar aqui com a gente ou não, você é espírito. Você existiu sempre. Essa carne, esse corpo, isso é só isso é matéria. Mas a nossa existência, Deus não criou nós simples e ignorantes. A gente vendo, não só nisso aqui, não, naquilo que a gente vai estudando, vai pesquisando, a gente vê que é impossível Deus criar você simples e ignorante. A gente tem que ter uma visão diferente. O espírito simples e ignorante. Deus não criou eu. Que privilégio é esse? Deus vai criar um sábio, vai criar um ignorante. Deus vai criar um com toda sabedoria e um nada. Mas que pai seria esse? Deus criou a condição de nós nos aperfeiçoarmos. Mas sempre vai existir uma escala acima em que nós vamos estar almejando, desejando crescer e subir. Mas Deus criou a condição da eternidade, desses espíritos eternos, né? Conquistar mais a sua elevação espiritual. Eu vejo mais ou menos por aí. Fica até difícil, como dizer,
É como se Deus não fosse o Criador. Porque se Deus criasse, Deus é nosso Pai, Ele nos abraçou. Então Deus é eterno, Deus é Criador, como toda a espiritualidade é eterna. Outra coisa, se nós fôssemos a partícula divina, nós seríamos todos iguais. Como a visão que nós temos dos orixás. Orixá é partículas divinas, então os orixás são todas vibrações divinas, mas o orixá é eterno e cada um tem o seu dom, a sua... Então, como explicar isso? São coisas que quando a gente não tem, faz ser coisas, isso é desígnios divinos, isso só Deus sabe tudo. Sim, só Ele sabe tudo. A visão dele é ampla, é em todos nós, porque Ele é eterno, Ele é universal, mas o universo espiritual, se é eterno, sempre existiu. Há espíritos, nós estamos aqui numa faixa de reencarnatória, usando matérias para a nossa evolução, mas podemos também, com certeza, evoluirmos, porque os espíritos virginais, os espíritos de uma ordem natural, tudo gera energia. Então, se esses espíritos também se evoluem, então nós também nos evoluímos, na carne ou fora da carne. Olha, é difícil entender, sim, é difícil entender, mas para nós vermos que, olha só, aqui está dizendo assim, diríamos que a paralela espiritual corresponde à vibração do plano físico, se lhe falta parte do que aqui existe. É a paralela natural, tanto está tudo que está aqui existe e nos é visível, pois nós conseguimos ver a matéria, como tem o que aqui existe. Aqui no plano físico nós podemos ver a nascente da água, mas não podemos ver as fontes energéticas que essa água emite. A eletricidade. Passa uma energia aqui com a voltagem grande e nós precisamos daquilo ali, uns 110 só para a gente usar na nossa residência. Então nós pegamos uma partícula daquela cabo de energia enorme e vai usando cada um a sua. Então é mais ou menos isso, assim, a visão que a gente pode ter também. Como se Deus é essa energia toda, e dele vai desprendendo tudo, cada uma necessidade de cada um. Podemos ver também, porque Deus é o Todo-Poderoso, é a energia suprema, é o universo supremo, Deus cuida disso tudo. Mas se nós somos eternos, se os orixás são eternos, se os anjos são eternos, é porque eles conquistaram essa evolução deles, evoluindo. Às vezes nunca foi preciso, não foi preciso para ele reencarnar. É uma outra dimensão, é um outro campo, mas que sempre existiu, igual nós aqui na nossa evolução. Nós, se não encarnarmos, nós vamos evoluir também de uma certa maneira, não sei onde. A minha visão dá para entender isso, mas nós precisamos encarnar pela condição que nós criamos a necessidade do nosso crescimento, senão não haveria também a necessidade de existir o mundo reencarnatório. São coisas que a gente tem que aprofundar mais, estudar mais e ver por quê. Mas não é que Deus criou tudo separado, me criou imperfeito, criou outro já angelical, não. Deus criou todo mundo igual. A criação
Mas Deus não criou assim, faça-se o homem fez o homem, né? Que a gente vê às vezes no princípio aí dos estudos. Isso como que eu falo, é como se fosse um significado, uma maneira de tentar justificar a luz. Como vejo uma luz, eu pego uma vela, acendo a vela, né? Luz, clareia. Mas para que houvesse essa luz, foi preciso que tivesse uma matéria-prima, onde fizesse da parafina, alguma coisa que formasse a parafina. Uma matéria depende da outra, o crescimento, a chegar, uma parafina, a chegar no crescimento, a chegar nisso e formar a luz. Então, gente, a gente precisa estudar, a gente precisa procurar entender o princípio das coisas e a continuação da evolução. É isso aí, irmãos. A gente vai estudando e tem hora que a gente sente, olha, a Gênese, ela tem tudo, muito, muito, muito. Então, quando a gente começa a pegar os livros, não só de Umbanda, de os escritores que escrevem sobre a Gênese. Então, cada um dá uma visão. E a gente estudando essas coisas, a gente vai buscando também a nossa visão. Se nós somos espíritos eternos, que é a espiritualidade eterna, então nós somos eternos. Mas como nós somos eternos? Quem é criado é eterno? Não sei até quando nós podemos ver isso, né? Deus criou a condição, Ele nos deu, formou, né, através das constelações, Ele aproveitou aquelas partículas que desprendeu do Sol, e formou, vamos dizer, a Terra, vamos dizer do nosso planeta, a Terra. Então formou a Terra e aqui deu uma condição, né, para, através dessa evolução das energias, dessas partículas, dessas moléculas que foram formando, deu condição de vários tipos de vida aqui. E toda essa vida é como se tivesse encarnado uma energia que serviu para a evolução de um ser eterno. Um ser que está sempre buscando Deus. Não é que Deus criou você sempre ignorante. Você foi criado pela eternidade de uma certa forma, você foi gerado por alguma energia cósmica, sei lá como eu vou chamar. E nessa criação, você, através dessa reencarnação, é um motivo mais para que você possa evoluir mais. Eu acho que é uma opção de uma constelação, de um espírito, de uma espiritualidade, de onde nós viemos. Por isso que nós não viemos todo mundo do mesmo lugar, né? Quem encarna na Terra, não é que todo mundo aqui que encarna na Terra, são espíritos aqui que gerou aqui, não gera ninguém aqui. Já veio essa vida, já existia, nossa. Não existia eu na minha pessoa só agora nessa encarnação. Na realidade, na vida passada, nós esquecemos. Se não fosse esquecimento, que todo mundo ia lembrar. Quando as pessoas começam a dizer, eu fui isso no passado. Bom, tem o direito de ele dizer isso. Não vou discordar. Eu fui um general, não sei o quê. Eu não vou discordar. Mas se nós viemos aqui e não lembramos
o que nós fomos ontem, é um motivo tem para o nosso crescimento. Senão nós não vamos deixar de ser o princípio. Se eu comecei a minha encarnação sendo um ser, e toda vez que eu reencarnar, eu lembrar da minha primeira encarnação, eu vou continuar sendo aquele ser. Eu vou continuar sendo, mas eu vou continuar agindo como aquela, mesmo que eu tente, mas vai ser muito, não é assim. O motivo pelo qual a gente não lembra, isso aí é para que a gente possa ter um refresco, um tempo para a gente evoluir. Ao chegar lá, a gente fez alguma coisa que melhorou o nosso crescimento. Vamos dizer, eu fiz determinadas coisas na minha evolução espiritual que precisava de uma reforma. Mas se eu ficasse lembrando, eu sempre ia ter o A e o B que não ia deixar eu me reformar de completo. Então, eu ia esquecendo, eu vou fazer. E quando eu vou fazer aquilo que eu devo ser feito na minha vida, e quando eu retornar à espiritualidade, eu imagino que a gente deve lembrar, não sei como, mas quando eu voltar à espiritualidade, eu vou começar a ver aquilo que eu preciso aprimorar, melhorar mais, ou se já está bom, ou se agora eu posso ficar um tempo e trabalhar a minha evolução, meu crescimento, minha vida espiritual que é eterna, da maneira que for melhor para mim, né? O meu crescimento. E Deus, que é o nosso direcionador de tudo, que é o nosso Pai Celestial. Você vai lendo, estudando, e você vai vendo tanta coisa que você chega igual eu vi, tem uma parte aqui que eu falo assim, que se nós somos espíritos eternos, então Deus não nos criou. Nós já existimos. Então não somos criação de Deus. Ele é Deus, que seria como então um pai adotivo. É uma visão também que não me afeta, não acho que é assim. É porque está escrito que nós temos que concordar. Nós temos que buscar o porquê, até onde ele vai nos explicar o porquê ele usou aquilo ali. Eu vou ver se eu encontro aqui. Olha aqui. Esperamos, pois, ter deixado bem claro que nós, seres espirituais, não fomos criados pelo Pai Supremo, como também não somos originários da própria natureza divina. Se todos fôssemos de origem divina, por que não seríamos todos iguais? E mesmo que a divindade nos tivesse criado simples e ignorante, por que não seríamos todos iguais? Ou será que houve privilégios? Então, isso aí para que você possa estudar. Ele faz uma coisa dessa. Como vê os filhos de fé, se quisermos crer em Deus que nos criou, chegaremos às raias do absurdo, como acima citado, de que o Supremo Espírito fez seres privilegiados. Então ele só está alertando a gente que Deus não criaria nós simples e ignorantes. Ele não criou nós simples e ignorantes. Ele criou nós na condição de nós evoluirmos, crescermos. Então todos foram criados da mesma forma. Ele criou espíritos simples e ignorantes. Ele criou com toda a sabedoria, com tudo aquilo que é de merecimento nosso. É uma criação eterna. Agora nós vamos crescer, evoluir de acordo com o nosso crescimento. Então nós temos que tomar muito cuidado quando lermos, estudarmos, porque senão você vai ficar em parafuso, né? Deus é nosso Pai, nós falamos que é o nosso Pai Criador, porque esse Deus está no universo, ele não tem imagem, por mais que a gente tente aproximar da imagem, criar uma figura de Deus, não existe,
Por exemplo, se o espírito toma várias formas, então também ele não existe em forma. Vocês entenderam? A gente tem que estudar, entender e não botar isso na cabeça, você fica maluco. Você tem que procurar estudar, procurar essa evolução, ser bom, ser dentro bom daquilo que você sabe que é bom. Você tem que ter amor dentro daquilo que você sabe que é amor, que você sente que é amor. Falar, eu amo. Você tem que ver a extensão da palavra amor. Amor, o que ele abrange. Não é amor carnal. Isso é só um sentimento carnal. Espiritual, sentimento, o amor da carne é o amor espiritual, o amor aquele que vem de dentro. Não importa. Olha só um exemplo muito simples que nós temos. Nós nascemos, puro, jovem, bonito. Nós vamos evoluindo, formamos uma pessoa bonita, uma pessoa saudável. Nosso crescimento, então aí chega aquele momento de você enamorar, de você apaixonar, de você gostar daquela pessoa bonita. Aí quando aquela pessoa bonita, aquela beleza, vai chegar um momento que vai deteriorando, vai modificando. Aí acaba o amor, porque você ama aquilo que você vê. Ou aquele que está dentro de você, o espírito. Aí, o amor, você vê que o amor não vem pela carne, vem por dentro. O amor, ele está no sentimento. Não importa que você é novo e ficou velho, ficou feio, porque não existe velho bonito. Como não existe, tem jovem, nasceu já é feio. E depois, às vezes, quando envelhece, fica mais bonito, fica adulto. Então, se você ama a beleza, quando o seu amor é de dentro, você nunca vai ver aquele que você ama, aquelas que você ama. Você vai continuar amando, sem ver a mudança física, material. O amor espiritual, o amor é sentimento. Então, a extensão, quando a gente fala eu amo, você tem que amar energia, amor, o sentimento. E não eu amo enquanto você. Então, isso não é amor. Isso é desejo, isso é paixão, isso é... Eu chamo até de pobreza de espírito, porque as pessoas não têm noção de quando eles dizem eu amo. Você gosta. Eu gosto de ver coisas bonitas. Eu sinto coisas bonitas. Todos nós sentimos, Mas é diferente de amor. O amor é diferente. Por isso nós falamos que o amor é divino. É aquele que Deus nos ama. Ele me ama que eu sou bom. Ele ama você que é mau. Ele ama você que é bonito, que é feio. É porque o amor dele é de dentro, é universal o sentimento. É aquele que ele nos ensina. É isso aí, irmãos. Que Deus abençoe vocês, tá? Foi só uma parazinha. Muito baixa a todos, calofelorum a todos os filhos, Ficam com Deus.